Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na solenidade de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jesus, nos 40 dias, ele subiu aos céus. E ele disse que deveria ir, porque era necessário que o Espírito Santo viesse. Era necessário que o Espírito Santo continuasse a sua obra salvadora, a sua missão no mundo. Agora, por meio da sua igreja, a igreja que ele fundou e a qual ele deu ordem a Pedro para que chefiasse esta igreja, ficasse à frente dela, a pastoreasse. Esta mesma igreja, que é a igreja do Espírito Santo. Não tem como ter igreja sem ter o Espírito Santo. Quem move a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo age em todas as ações da igreja. Ele age em todas as vocações. Ele age em todos os sacramentos. O Espírito Santo é um dom divino, é uma graça. Ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos que, passados 50 dias, no dia de Pentecostes, estavam reunidos no andar de cima, no lugar chamado cenáculo, os discípulos e a Virgem Maria. Dada a ordem que Jesus teria exercido sobre eles, Jesus deu uma ordem a eles: permanecei unidos, ele disse, até o dia de Pentecostes. Pentecostes, meus irmãos, é uma resposta a tudo aquilo que aconteceu com o homem logo após o dilúvio. No dilúvio, toda a terra foi tragada pelas águas e somente a família de Noé, com os animais, sobreviveram para um tempo novo, uma nova humanidade. Dado isto, o homem novamente volta ao pecado, ao erro.
e então constrói uma torre chamada Torre de Babel. E esta Torre de Babel trazia diversas nações, línguas, pessoas. E essas línguas, esses povos de línguas diferentes, não se entendiam. Porque a Torre de Babel era uma divisão entre o céu e a terra. O homem que diz construir-se a si mesmo, que diz não precisar de Deus, e que até diz que Deus é um arquiteto do universo, mas não é Deus. Meus irmãos, essa Torre de Babel divide, as pessoas se dispersam, elas não têm unidade entre elas. Cada um pensa uma coisa, cada um faz uma coisa, cada um anda para um lado, para o outro, e não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, estão perdidos. Ao contrário desta Torre de Babel, então, é a ação do Espírito Santo, o Paráclito prometido pelo Pai, promessa de Deus. E diz que eles estavam reunidos. Ali haviam pessoas de diversas línguas, conforme a Torre de Babel. Pessoas de diversas línguas reunidas. Quando desceu sobre eles, como que forma de língua, o fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo, quando alcançou o coração do homem, fez com que eles se entendessem. Eles se entendiam, povos de diferentes línguas, reunidos, se entendiam entre si. Cada um falava na sua língua materna, mas todos tinham compreensão e entendimento, porque agora não é o espírito do mal que está agindo, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Uma das asas do Espírito Santo é unir as pessoas, é a unidade. O Espírito Santo é a unidade de Deus. O Espírito Santo, então, presente na vida desses homens e mulheres, realiza algo extraordinário nas suas vidas. Nós vamos ouvir na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, que o Espírito, ele derrama sobre nós dons e carismas. Aqui estão os 7 dons, e são 9 os carismas. Dentre esses carismas, há dons extraordinários que são derramados sobre a vida das pessoas. Mas o dom e o carisma que é derramado sobre nós não quer dizer que Pentecostes aconteceu na nossa vida. Todos nós aqui podemos ter dons do Espírito Santo. Podemos ter carismas do Espírito Santo. Mas o fato de ter dom e carisma do Espírito Santo não significa que experimentamos Pentecostes em nossas vidas. Porque Pentecostes vai mais longe, mais adiante. Pentecostes é mais profundo. Pentecostes é o que aconteceu na vida de todos os apóstolos. Todos os apóstolos, menos João, se tornaram mártires. E o martírio desses homens não é algo difícil para eles, mas é um desejo. Sofrer para estes homens, tornarem-se mártires,
é uma satisfação. E eles acham que passar pelo martírio ainda é muito pouco. Olha a loucura de tudo isso. Passar pelo martírio é algo muito pouco. Por quê, meus irmãos? Porque a experiência de Pentecoste na vida deles quer dizer que aquilo que estava presente em suas vidas, o que eles experimentaram, o Espírito Santo que estava nos seus corações, nas suas almas, os faziam dedicar tudo o possível de suas vidas a Jesus. É um amor que queima, um amor que inflama, um amor como a sarça ardente que queima e não consome. Esse amor é a experiência de Pentecostes. Todo homem e toda mulher que experimenta Pentecostes na sua vida, este homem e esta mulher não deseja outra coisa senão entregar a sua vida a Jesus. Todo homem e toda mulher que experimenta Pentecostes deseja outra coisa senão que todas as pessoas encontrem-se com Jesus, que todos sintam o amor de Jesus, que todos se convertam a Jesus. Este é o desejo de um homem e de uma mulher que experimentou Pentecostes. Um homem e uma mulher que vive o Pentecostes na sua vida. Para eles, o sofrimento que Deus permite nas suas vidas é mais um carinho de Deus, é mais o amor de Deus derramado sobre eles. Para eles é uma graça poder sofrer por causa de Jesus. E não é um peso, não é um fardo. Eu diria, não é uma dor, mas é uma alegria poder servir, poder sofrer por Jesus. Isto, meus irmãos, é Pentecostes. Então veja só, todos nós talvez tenhamos experiência do Espírito Santo em nossas vidas. Recebemos o Espírito Santo no batismo, no crisma. Em algum retiro nós pedimos novamente o batismo no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que o Pentecostes aconteceu na nossa vida. Pode ser que sejamos cheios de dons e carismas, mas pode ser que não experimentamos o Pentecostes porque não estamos dispostos a dar a nossa vida a Jesus. Não estamos dispostos a largar todos os pecados. Não estamos dispostos a largar todos os vícios. Não estamos dispostos a uma vida nova por causa de Jesus. Não estamos dispostos a morrer por causa de Jesus. Mas quando nós experimentamos Pentecostes em nossa vida, tudo isto se torna real. Eu me torno capaz de desejar morrer por Cristo. Eu quero largar todo o pecado que me torna escravo. Eu quero largar todo o vício que me escraviza, para não ofender Jesus, mas para amar Jesus, para estar com Jesus. Eu quero fazer da minha vida uma vida nova. Eu não quero continuar com as mesmas coisas, com os mesmos erros, com a mesma vida, quando eu experimento Pentecostes. Aí eu começo a entender o porquê
tantas pessoas, eu acho que 99% delas, fazem uma experiência linda com o Espírito Santo, repousam no Espírito, passam pela cura interior, recebem dons, carismas, começam a orar em línguas, mas não conseguem deixar a sua vida velha, antiga, continuam com as mesmas situações, não transformam a vida. É só mais um momento, é só mais uma experiência. Por quê, meus irmãos? Porque não aconteceu em nossas vidas o Pentecostes. E o Pentecostes tem que acontecer nas nossas vidas. Porque só o Pentecostes é que pode nos santificar. E só o Pentecostes é que nos pode levar à vida eterna. É necessário e se faz urgente que Pentecostes aconteça em nós. Que o Espírito Santo seja a mesma experiência que aconteceu na vida dos primeiros cristãos, primeiros apóstolos e da Virgem Maria naquele cenáculo. Por quê? Porque todos nós precisamos caminhar para a santidade. Nós não podemos pensar que a nossa vida pode ser levada de qualquer jeito, a qualquer forma, que nós não precisamos nos preocupar com a conversão. Não, nós precisamos nos preocupar sim com a conversão. E para isso, nós precisamos da experiência de Pentecostes. Nós precisamos de Pentecostes, que é a graça de Deus derramada sobre nós de tal forma que Pedro, medroso, que negou Jesus, que ao passar pelas pessoas teve medo, disse que não conhecia Jesus, mas que no dia de Pentecostes, ao sair do cenáculo, Pedro começou a anunciar a todos que Jesus Cristo estava vivo. Pedro colocou a mão na chaga das pessoas e dizia: aquele Cristo que vós crucificastes, Ele está vivo. Aquele Cristo que vós matastes, Ele está vivo. Como que um homem que tinha medo de uma mulher pode ir diante da grande corte romana, diante dos soldados, e dizer: aquele Cristo que vós matastes está vivo? Meus irmãos, essa é a força de Pentecostes. Esse é o dom de Pentecostes. O que faz Pedro, Paulo e todos os outros irem contrários a tudo aquilo que acontecia, as perseguições. Eles eram presos, eles eram açoitados, eles eram maltratados, eles tinham que ficar escondidos muitas vezes, anunciavam para todos os cantos. Quanto mais eles eram amordaçados, quanto mais batiam neles, quanto mais eles sofriam, mais eles avançavam no anúncio do Evangelho. Mas por que eles faziam isto? Porque o seu coração estava inflamado de Pentecostes, inflamado de amor, inflamado da graça de Cristo. É por isso que eles eram capazes de realizar tudo isso. É esse mesmo amor, é esse mesmo inflamar que deve estar dentro do seu coração, dentro da sua alma, para que nós não descansemos, meus irmãos, não descansemos, nem nos cansemos, enquanto nós não virmos todas as pessoas se encontrarem com Deus, enquanto não virmos todas as pessoas serem resgatadas por Deus, enquanto não virmos todas as pessoas passando pela conversão, pela graça da conversão, nós não podemos descansar e nem nos cansar.
E isto, quem realiza em nós, se chama Pentecostes, Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito do qual Jesus e o Pai sopraram sobre o homem. Lembra? No primeiro livro da criação, Deus faz nascer Adão, faz sair Adão, faz gerar Adão da virgem terra. A terra era virgem. E a terra virgem gera Adão. E Deus, depois de gerar Adão da terra virgem, Ele sopra as narinas de Adão o sopro do Espírito, o sopro da vida. Depois, no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma virgem chamada Maria, que gera da sua virgindade um homem, um novo Adão chamado Jesus, e que vem de onde? Do sopro do Espírito Santo. E este mesmo Jesus entra no lugar onde eles estão fechados. Ele diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos, aquele vento que sopra lá fora, nós pedimos que seja o sopro do Espírito Santo que sopra sobre nós e sobre as nossas vidas, que sopra sobre este mundo, o sopro do Espírito de Deus que gera vida nova em nós, o sopro do Espírito que vem para gerar novas criaturas e fazer com que experimentemos em nossa vida Pentecostes. Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos de pé então. E nesse fogo de Pentecostes, reconheçamos a grandeza de Deus, a grandeza da sua igreja, em cada palavra que nós vamos repetir, expressar, rezar neste momento. Que possamos acolher cada uma destas palavras dentro de nós, que elas também são frutos de Pentecostes. Digamos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.